1 de julho. Você é um revelador ou um ocultador? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago, capítulo 3, versículo 8. Você já se sentiu apunhalado pelas costas por alguém que repetiu informações secretas que você havia compartilhado com ele? Como você se sentiu ao perceber que aquela pessoa havia traído seu compromisso de manter tal informação confidencial? Já aconteceu de você ter sido culpado de repetir algo que alguém compartilhou com você, confiando que você o manteria em segredo? Ou você já foi culpado de escutar alguém que estava fofocando sobre outra pessoa, demonstrando que você era um amigo infiel da pessoa que estava em discussão? Em 2 Coríntios 12, versículo 20, Paulo proíbe a fofoca, usando a palavra grega psiturismos, que expressa a ideia de um fofoqueiro. Em certa versão da Bíblia, é traduzida como sussurros, porque aqueles que repetem ou escutam fofocas sabem que esse tipo de conversa é errado e poderia lhes causar problemas. Portanto, sussurram seus boatos em segredo, não em público. Entretanto, uma tradução melhor para psiturismos seria fofocar. Talvez nada seja mais angustiante do que o comportamento de um fofoqueiro, alguém que se intromete nos assuntos dos outros e repete informações que não são de sua conta. Esse tipo de pessoa está continuamente metendo o nariz onde não é chamada e frequentemente piora uma situação porque as pessoas começam a falar de forma repetida e incessante. Habitualmente, um fofoqueiro não tem conhecimento de todos os fatos. Assim, cria desnecessariamente muitas dificuldades, porque as pessoas começam a formar opiniões e tomar partidos quanto a situações sobre as quais conhecem muito pouco. Provérbios 11, versículo 13 diz: "O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre." Portanto, eis aqui algumas perguntas para refletir. Quando as pessoas pensam em você, pensam como um mexeriqueiro que repete tudo o que ouve ou o consideram reservado, cauteloso e confiável? Você tem a reputação de ser capaz de ocultar um assunto ou as pessoas pensam que você tem duas caras e língua solta? Os seus amigos estão certos de que, se alguém começar a dizer algo negativo a respeito deles, você se afastará, recusando-se a escutar aquele rumor? Ou eles se preocupam por você poder ouvir a fofoca que está sendo espalhada a respeito deles? Todo ouvinte tem a capacidade de se afastar de uma conversa. Ninguém tem o direito de forçar a entrada de impurezas nas orelhas de outra pessoa. Você tem a opção. Você pode puxar uma cadeira, aproximar-se do fofoqueiro, escutar atentamente e deixá-lo começar a sussurrar o que ele ouviu sobre aquilo que ele pensa saber. Ou você pode optar por afastar-se e recusar-se a escutá-lo. Deixe-me perguntar-lhe: não houve no passado muitas vezes em que você deveria ter dito: "Desculpe, nós deveríamos estar falando assim"? Ou talvez você devesse ter dito: "Desculpe, mas eu não acredito que seja certo conversarmos assim e não posso fazer parte dessa conversa." Quando você escolheu ouvir a fofoca em vez de afastar-se, como se sentiu depois? Limpo ou sujo? Leal ou desleal e imaculado? Você ficou satisfeito por ter ouvido aquelas palavras que lhe foram sussurradas a portas fechadas? Quando você se afasta de um fofoqueiro, literalmente paralisa a capacidade dele de discutir coisas que não cabe a ele discutir. Veja, para que as palavras de uma fofoca sejam bem-sucedidas, precisa haver duas partes envolvidas: o fofoqueiro e o ouvinte.
Sem um ouvinte, a voz do fofoqueiro é silenciada. Se não há alguém para ouvir, nada há a contar. É exatamente por isso que Provérbios 26, versículo 20 diz: sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Quando as pessoas começam a soltar a língua e repetir informações que não lhes cabe contar, seja suficientemente corajoso para simplesmente dizer-lhes: desculpa, mas essa conversa me deixa constrangido. Eu não quero fazer parte dela. Da mesma maneira, se você for tentado a conversar sobre os assuntos particulares de outra pessoa, recuse-se a fazê-lo, mesmo que a informação seja verídica. As pessoas presumem erroneamente que se a informação que elas estão contando é verídica, não é fofoca. Porém, por que a fofoca seria mais aceitável para Deus só porque alguém está repetindo informações precisas sobre os assuntos dos outros? Continuam não sendo da conta daquela pessoa. Além disso, mesmo quando as pessoas pensam estar repetindo informações precisas, na maioria das vezes não o são. Porém, precisas ou não, ninguém tem o direito de sair por aí investigando os assuntos dos outros. Na Bíblia King James, em inglês, Provérbios 18, versículo 8 diz: as palavras de um mexeriqueiro são como feridas e descem até o mais interior do ventre. Tradução livre. Por que Salomão se referiu aos efeitos de longo prazo da fofoca como feridas? Considere isto. A fofoca mancha permanentemente a nossa visão da pessoa que está sendo discutida. Quando essa imagem entra em nossa mente, é muito difícil apagá-la. É simplesmente um fato que quase nunca nos esquecemos de um mau relato que ouvimos sobre alguém. Sempre que virmos a pessoa sobre a qual ouvimos a fofoca, aquele rumor será ressuscitado em nossa mente. Isso se torna uma ferida, uma marca, uma mancha em nossa memória. Por isso, tome hoje a decisão de deixar de participar de fofocas. Seja um homem ou uma mulher de Deus e recuse-se a sequer escutá-la. Na próxima vez em que alguém começar a soltar a língua e falar sobre coisas que não lhe cabe decidir ou discutir, confronte essa pessoa com o que ela está fazendo. Se ela escolher continuar a fofocar, afaste-se dela e mantenha a sua integridade diante de Deus e das pessoas que estão sendo discutidas. Então, pergunte a si mesmo: sou um revelador ou um ocultador? Não se permita cair na armadilha de discutir e debater coisas que não lhe dizem respeito. Certamente, você tem o suficiente para lidar em sua própria vida e não precisa se envolver em situações para as quais nunca foi formalmente convidado. Se você deixar o Espírito Santo ajudá-lo, ele lhe mostrará como afastar-se de fofoqueiros e, assim, manter a integridade com todos. Você será capaz de passar a vida sabendo que não escutou ou participou de conversas que causaram dor e mágoa em outras pessoas. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te agradeço por hoje falares ao meu coração sobre a fofoca. Dá-me o poder de dizer aos outros que não quero participar de falatórios sobre coisas que não me cabem decidir ou discutir. Perdoa-me pelas vezes em que me permitir ser apanhado em conversas que não te glorificaram e que não seriam consideradas fidedignas pelas pessoas que estavam sendo discutidas. Eu me arrependo por isso e hoje estou tomando a decisão de me afastar desse tipo de conversa a partir deste momento. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você já foi culpado de macular a opinião de outra pessoa a respeito de alguém fazendo fofoca, contando à pessoa informações que não lhe cabiam contar? Alguém já contou a outras pessoas informações sobre você, como se conhecesse os fatos,
mas as informações estavam incorretas? Quando ouviu o que a pessoa disse de você, como isso o afetou? Você ficou chocado ao ouvir aquilo em que a pessoa acreditou e repetiu aos outros? O que você acha que faz as pessoas desejarem fofocar? Que prazer dá à carne contar detalhes sórdidos sobre os negócios ou assuntos pessoais de outras pessoas? Até o próximo devocional.